E hoje nós estamos fechando o Evangelho segundo São João, capítulo 21, momento de muita alegria, de muita emoção, um momento único na vida dos apóstolos e dos outros discípulos também, porque o Salvador, que havia sido morto de forma cruel, aparece vivo para todos eles, mostrando assim que ele tem poder sobre a morte. E nós vamos estar meditando hoje nas últimas instruções dadas aos discípulos depois da sua ressurreição. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi desse jeito. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, mais ou menos 100 metros, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Muito bom, então o que nós temos aqui? Primeiramente, Jesus se manifesta mais uma vez, porque ele já tinha se manifestado várias vezes, em várias circunstâncias, e nem todas elas foram escritas. Mas João escreveu aquelas que ele achou mais interessante, e essa foi muito interessante e tem um significado profundo, não somente na vida dos discípulos, mas nas nossas vidas hoje também. Precisamos levar em conta que o que foi escrito justamente foi escrito para o nosso ensino. Quando ele se manifesta junto ao mar de Tiberíades, ele precisa mostrar para eles um sinal, mais um sinal, para que eles não duvidem. É muito importante que os discípulos não duvidem de quem é a pessoa que os está enviando. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos pensando o que nós vamos fazer, qual é o propósito de Deus na nossa vida. Nós ficamos duvidando. Enquanto nós duvidamos, a obra de Deus fica sem acontecer, porque Deus não aprova quem duvida. Deus não suporta dúvida, Deus suporta qualquer coisa. Deus tolera pecado, Deus tolera um monte de coisas que muitas vezes, inclusive a maldade do ser humano, que às vezes vem pela imaturidade. Mas Deus não suporta dúvida. Se tem uma coisa que Deus não suporta é dúvida. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível, não dá para agradar a Deus sem fé, duvidando dele, descrendo dele. Então ele tinha que fazer esses sinais aqui. Ele aparece aqui, quem estava ali? Estava Simão Pedro, Tomé, aquele que duvidava, Natanael, aquele que ele chamou que estava debaixo da figueira, que se revelou, e os dois filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago. João é esse que está escrevendo o livro. Então, Simão Pedro está sem fazer nada, disse para eles: olha, eu vou pescar. E eles falaram: vamos também, não está fazendo nada. E esse é o problema, muitas vezes, do cristão quando ele está ocioso, ele não encontra o que fazer, ele precisa se ocupar na obra de Deus, irmão, ele tem que achar um jeito. De alguma forma, eu me lembro quando começou o trabalho na Assembleia de Deus do Campo de Ribeirão, aqui em Viradouro,
Eu era novo convertido e quando eu via a oportunidade de fazer alguma coisa pelo reino de Deus, nossa, eu fiquei extasiado. Enfrentei muita luta, muita perseguição. Na época eu fui excluído da Igreja Batista porque eu frequentava a Assembleia de Deus. Vê se pode. Ainda tentei argumentar com o pastor que estava na ocasião. Eu disse, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou indo numa igreja com a irmã. Não, mas se você for para lá, você vai ser excluído. Eu enfrentei. Eu queria qualquer coisa para me ocupar na obra de Deus. Eu não queria ficar ocioso. E aí eu fui para lá e fui ser cooperador, do cooperador que estava lá, do pastor. E encontrei um pessoal difícil ali também, que depois acabaram saindo dali. E enfrentei muitas lutas, o ministério fechou as portas ali, eu tive que correr atrás de todo mundo, reunir eles outra vez. Fiquei à frente daquele trabalho por mais de um ano, trabalhando em cidade fora, pegando carona para ir, pegando carona para voltar, e só Deus sabe o sacrifício que eu fiz, mas com tanto prazer, com tanta alegria de estar me ocupando na obra de Deus, que muitas vezes eu esqueci de mim. Eu disse para o meu filho outro dia, quantas vezes, naquele tempo não tinha cartão, naquele tempo não tinha Pix, então a gente recebia o pagamento em dinheiro. Eu trabalhava em bebedouro, pegava carona até lá no ferro velho do Ney, de lá eu descia por mais de 2 quilômetros a pé até no trevo de baixo para esperar a carona. Muitas vezes o dinheiro do pagamento no bolso. E quanta gente na empresa sabia que eu ia para lá pegar carona de noite, ficava sozinho ali. Alguém poderia pegar uma moto e ir lá me assaltar. É certo que naquele tempo não tinha a violência que tem hoje, mas alguém poderia ter feito isso, mas não fez porque eu me ocupava da obra de Deus e o Senhor se ocupava da minha proteção, porque eu tinha que fazer aquele trabalho, Ele não ia me deixar. Fiz isso por 4 anos, aproximadamente 4 anos, 3 anos e 10 meses. Então, era para ter acontecido alguma coisa, mas irmão, não fica ocioso, acha alguma coisa. Aí veio o pastor, e aquele pastor que veio, ele começou a assumir o trabalho de tudo que aconteceu ali. Depois teve um problema, ele foi embora, e aí nós ficamos sem pastor de novo. Aí eu reuni o pessoal da igreja para orar. Na segunda-feira nos programamos. Na quarta e na sexta nós íamos para as praças, para as casas das pessoas, para a rua, para pregar o evangelho com caixa de som. Nos ocupamos por mais ou menos 10 meses. Eu só parei, já mencionei isso aqui. Eu só parei quando chegou um pastor ali que achava que ele era Deus e ele parou a gente, ele tomou a frente de tudo e ao invés de pregar o evangelho, ele foi criar problema com pessoas de outras igrejas, inclusive a igreja de onde eu tinha saído. Foi criar polêmica com esses irmãos e escandalizar, porque foi um escândalo, só a cidade toda se escandalizou. Então, o que nos leva a entender, irmãos, que nem todo mundo que está inserido no contexto da igreja é de Deus. Porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Se a pessoa está dando fruto de salvação, é de Deus. Se não está, irmão, não é de Deus. Então, não siga uma pessoa dessa. Eu era novo na fé naquela época, eu não entendia nada dessas coisas, porque se eu soubesse eu tinha caído fora. Eu ia me ocupar mais da obra de Deus e deixar essa obra do homem para lá, mas serve de maturidade. Depois o que aconteceu? Veio outro pastor e aí começou uma perseguição ministerial terrível, e eu fui jogado para escanteio, fiquei muito tempo no escanteio. Um dia, quando eu menos espero, fui inserido no contexto de uma rádio comunitária. Trabalhamos muito tempo com essa rádio comunitária, foi uma luta danada também. Porque, irmão, não adianta. Se você quer fazer a obra de Deus, você vai ter problema. Você vai ter dificuldade, você vai ter luta. O apóstolo Paulo disse para Timóteo que sofreu muitas perseguições e disse, todo aquele que quiser seguir piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Então, vai ter luta. Aí, depois de muito tempo, a rádio comunitária acabou fechando, porque alguns dos sócios eram perdulários, gastavam aquilo que não podia, queriam fazer da rádio um meio de vida, e para mim a rádio era só um meio de evangelizar. Alcançamos muita gente, alcançamos Morro Agudo, Salles de Oliveira, Terra Roxa, várias cidades ao redor, de tal forma que alguns irmãos até vinham na igreja para conhecer a gente, queria saber quem era que fazia aqueles programas. Mas não parei, irmão. Não parei. Aí quando eu pensei, agora acabou, fui congregar com o pastor Lorival, na igreja do Campo de Ribeirão Preto. Ele sempre me deu apoio. O pastor Lorival criou 3 equipes de evangelismo e me deu uma.
Em 4 meses nós ganhamos 10 almas. Viemos aqui para baixo, para as casas das pessoas, com caixa de som, fazer culto na rua. Em 4 meses nós ganhamos 10 almas. Aí ele me falou que precisava de mim em outro lugar. Ele me chamou na secretaria e falou: você vai dirigir uma congregação lá na cidade de Terra Roxa. E eu fui, obedecendo a ele. E ele me forneceu o carro dele, porque eu não tinha carro na época, para mim ir uma vez por semana. Então eu comecei a orar e falei: Senhor, eu preciso de um carro. Eu não posso ir só uma vez por semana, o trabalho lá é extenso. E em questão de 8 meses o Senhor me deu um carro velho, na verdade, era uma Brasília, mas eu podia ir quase todo dia para lá, levava minha caixa de som, fui para a rua, fui evangelizar. Ganhamos 4 almas durante o tempo que eu fiquei lá. Aí chegou outro pastor, quando o pastor Lorival foi removido, foi para outro campo, veio outro pastor, não quero citar o nome dele, mas ele chegou aqui, simplesmente acabou com tudo outra vez. Acabou com a obra de Terra Roxa, acabou com a obra de Viradouro, foi um assassino de igreja. Houve um dia que o pastor da Igreja Batista passou lá num domingo à noite e disse que tinha 6 pessoas congregando com ele. E isso porque nós entregamos na mão dele mais de 200 membros. Tinha 6 pessoas. Um assassino. Essas coisas acontecem, mas nós temos que nos ocupar da obra de Deus. Aí eu fui embora para Hortolândia e voltei esse tempo todo muito desanimado com tudo, querendo parar, muito triste, frustrado. Voltei para cá, o pastor Jeremias estava em Terra Roxa, resolvi congregar com ele. Lá em Terra Roxa encontrei dificuldade, não com ele, graças a Deus não. O pastor Jeremias é amigo, é do bem, mas ele saiu logo, ele ficou um ano e saiu. E o outro obreiro que chegou lá já chegou e já criou problema comigo, logo chegou. Então eu saí de lá, vim para cá, falei: vou congregar aqui. Tinha uma congregação da Assembleia de Deus no Ministério de Belém de Barretos. Fiquei quase 2 anos aqui enfrentando luta, perseguição, provação. Aí eu desanimei, falei: chega, não vou fazer mais isso. Foi quando eu comecei a evangelizar na internet. Foi quando a irmã Clenilda me encontrou lá no YouTube pregando, porque eu falei: não adianta eu ficar por aqui, não vão deixar eu trabalhar, vão ficar me perseguindo. E Deus abençoou o canal no YouTube, hoje tem mais de 50 mil inscritos. Agora estou fazendo minhas lives aqui também. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero estar ocupado, eu não quero ficar pescando como Pedro. Nem gosto de pescar, gosto de pescar alma, essa é a minha paixão. Então o que aconteceu aqui? Eles foram pescar. Eu fui falar deles aqui, acabei contando uma parte da minha história. É um testemunho, né? De como a gente precisa se ocupar na obra de Deus. Ele não tem nada para fazer, eu vou pescar. Os outros, vamos com você então, não estão fazendo nada. E foram, ficaram a noite inteirinha. Não pegaram nada, irmão. Nada. Ontem eu estive em Morro Agudo e o pastor Jorge Guarnieri esteve pregando uma mensagem muito poderosa e muito importante para a edificação da igreja. E também a sua esposa, irmã Paula, estava pregando no Salmo 1. Eu já li tantas vezes esse salmo, irmão, que eu não imaginava que o Senhor ia falar comigo através daquele salmo. E tem um versículo no Salmo 1 que é um versículo chave, porque esse versículo ele fala justamente a questão do cristão. Eu vou ler aqui com vocês, olha aqui. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí, é pôr a mão e Deus abençoa, né? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, o que me chama a atenção aqui é justamente o versículo 3. O trabalho que você está fazendo está prosperando. Você começa uma coisa, Deus abençoa. Você começa outra, Deus abençoa. Deus é na tua vida, meu irmão. Não precisa de circunstância, você não precisa de aparência de nada. Você não precisa de título. Porque a igreja está cheia de pastores que não apacentam, de missionários que não fazem missão, de evangelistas que não evangelizam, de diáconos que não servem. A igreja está cheia de servos de Deus que não servem a ninguém, irmão.
Mas se você está servindo, se Deus está abençoando o seu trabalho, se o que você faz prospera, é porque Deus é na tua vida. E isso é uma injeção de ânimo para todos nós, porque é assim que nós vamos saber qual é a diferença do ímpio e do justo e daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Falando aqui ainda sobre prosperar, irmãos, eles não apanharam nada. Trabalharam a noite inteira naquele barco, joga a rede para a direita, joga para a esquerda, joga para um lado, joga para outro. Nada, nem um lambarizinho. É desanimador, não é? Se você está fazendo alguma coisa, não está dando certo, irmão, ou você muda de tática, ou você se conserta com Deus. Tem alguma coisa errada na tua vida. Tem alguma coisa muito errada na tua vida. O profeta Ageu diz que quando Deus não abençoa, a pessoa recebe salário num saco furado. Você vai andando, vai espalhando dinheiro pelo caminho, você nem percebe, quando chegar lá não tem mais nada. Você não vê onde foi gasto o seu dinheiro, você não vê o reconhecimento do seu trabalho. E olha como eles estavam distraídos. Já era manhãzinha, estava amanhecendo o dia. Jesus aparece na praia, mas os discípulos não o reconhecem. Estavam tão desligados da vida espiritual, só pensando nos peixes, na vida material, só pensando no dinheiro que eles poderiam ganhar vendendo aqueles peixes, que não reconheceram Jesus. Como não reconhecer o Filho de Deus? Porque quando ele chega, ele faz a diferença, irmão. Jesus faz a diferença. Olha para a minha vida, como ele fez a diferença na minha vida. Eu fui tirado do meio de um talhão de cana, fracassado, derrotado, frustrado, sem chance nenhuma na vida, sem nenhuma orientação, perdido, desorientado. E olha o que ele fez na minha vida, olha a história que ele escreveu na minha vida. Precisamos nos voltar para Deus, precisamos nos arrepender das nossas obras. E não falo isso só para os incrédulos não, mas principalmente para os crentes. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Responderam: não. Olha só, que coisa interessante. Você trabalha tanto, você não tem um lambarizinho para comer? Não tem um peixinho, não tem nada, não sobrou nada aí, não tem o que comer. Porque sem a benção de Deus, irmão, não vai. Sem Jesus não vai, irmão. Então Jesus dá uma ordem: joga a rede para o lado direito do barco e vocês vão achar. Eles devem ter pensado: puxa, ele está de brincadeira comigo. Nós jogamos a rede a noite inteira, para a direita, para a esquerda, para todo lado, não pegamos nada. Bom, mas é ele que está mandando, é Jesus que mandou, vamos jogar a rede. E aí de repente a rede fica tão pesada que eles não conseguem tirar. Um pede ajuda pro outro: vem cá, ajuda aqui, parece o barco vai afundar. É muito peixe. De onde que veio todos esses peixes? Aí João olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor que está lá na praia, só pode ser ele. Sabe por que ele percebeu que era Jesus? Porque já houve uma grande diferença. Sabe, sem Jesus eles não pegaram um peixinho sequer, mas Jesus apareceu, deu uma ordem, eles obedeceram e pronto, conseguiram pegar muito peixe. Irmão, se você não estiver obedecendo a palavra de Deus, você vai ser um fracassado, um derrotado, um frustrado, um desorientado. Não importa o esforço, não importa o sacrifício que você faça, você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Só com a ajuda de Deus, só com a bênção de Deus, só com a palavra de Deus é que você consegue chegar e vai fazer um grande sucesso. Ele quer fazer essa diferença na sua vida. Então João olha para Pedro e diz: é o Senhor. E quando Pedro ouve é o Senhor, nossa, ele estava seminu. Aqui diz que ele estava nu, né? Mas não era totalmente nu, ele estava seminu, só com as roupas de baixo. Então ele pega a túnica, se cobre, para não ir de qualquer maneira para a presença do Senhor. Isso aqui também nos traz uma grande lição. Quantas pessoas estão aparecendo nuas na presença do Senhor, seminuas? Isso de duas formas, da forma material e da forma espiritual. Porque às vezes você está com o corpo bem coberto, mas você não tem nada para apresentar para o Senhor. Você está lá com a alma vazia, o coração vazio. Você não ora, você não canta louvores, você não agradece a Deus por nada. E Deus te dá um dia todinho para você respirar, comer, beber, descansar, ter saúde.
trabalhar, fazer as coisas que você precisa para você se realizar nessa vida. E às vezes você ainda reclama, olha para trás, quanta gente desempregada, quanta gente morando na rua, quanta gente no hospital lutando com um câncer para sobreviver, e você não agradece pela sua saúde. Ó, enche os pulmões de oxigênio e não agradece. Imagina se o Senhor tirasse o oxigênio da terra 1 minuto, o que aconteceria? Precisamos ser mais gratos a Deus. E outra forma como as pessoas aparecem também, hoje está virando moda as pessoas ir de qualquer jeito, irmão. Põe qualquer roupa, põe muitas vezes uma saia, um vestido, né? Falando das mulheres, né? Que aparecem todas as curvas do seu corpo. E isso é horrível, irmão. Leva as pessoas a pecar. Eu sei que a mulher às vezes não entende. Ela não pensa como homem, ela não age como homem. Mas olha só, o homem, quando ele olha para o corpo de uma mulher, se for muito exuberante, ele peca só no olhar, ele começa a cobiçar, começa a desejar. Isso é instinto, irmão. Não adianta falar, tem pessoas que a gente vai falar, a pessoa argumenta, fala, eu ponho a roupa que eu quero, olha para mim quem serve agora. Não é assim que funciona, o homem vai pelo instinto. Então nós precisamos começar a vigiar, não lançar tropeço diante dos irmãos também. Tem muitos irmãos que também provocam as irmãs, de um jeito, de outro, a sua malícia fica aparente, estão nus diante do Senhor. Olha o temor de Pedro. Pedro falou, não vou chegar nu diante do meu Senhor de maneira nenhuma. Ele pôs a túnica e se jogou no mar e foi a nado. A pressa de chegar logo na presença do Senhor. Também não sabia o que eu esperava, né? Os outros discípulos vão com o barco, porque eles estavam perto, não precisava desespero, ansiedade, vamos logo, vamos levar os peixes que nós apanhamos, porque o Senhor mandou a gente pegar os peixes e nós pegamos. E quando eles chegam na terra trazendo os peixes, eles percebem que ali na praia tem uma brasa, tem algumas brasas e tem um peixe em cima assando. E também tem pão, porque Jesus nunca vem de mãos vazias, né, irmão? Ninguém que quis seguir Jesus passou dificuldade. Você pode passar momentaneamente, falta de uma coisa ou de outra, mas Ele estará lá te dando assistência. E depois, quando Ele abrir as portas, Ele vai te recompensar por toda a angústia que você passou na tua vida. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Ou seja, eu tenho peixe aqui, mas traga o que eu mandei vocês pescarem. Quero peixe novo. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Olha, mais um milagre. Não somente o fato de pegar 153 grandes peixes, depois de ter trabalhado a noite toda e não pegado nada, a rede também não se rompeu, não se rasgou. Interessante, né? Que quando Deus manda fazer, vai dar certo, vai ter sucesso, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, vai dar certo, irmão, vai dar certo. Confie em Deus. Você precisa aprender a confiar. Precisa aprender a confiar em Deus, mesmo que tudo pareça que vai dando errado, mas confie em Deus, porque o Senhor sabe onde Ele está te mandando e o que Ele está mandando você fazer. Confia no Senhor, irmão. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eles não estavam reconhecendo Ele, estavam olhando, Jesus estava diferente, porque, irmão, Jesus agora tinha ressuscitado, Ele passou por muita coisa aqui na terra, Ele sofreu muito na angústia da morte, mas agora Ele estava glorificado. Tinha uma diferença que eles não sabiam discernir qual era, e era justamente a glória, a divindade que agora reinava nele, que habitava no seu corpo. Então eles ficam ali tentando perguntar, pensando, será que é Jesus? Vou perguntar? Não vou perguntar não, porque eu sei que é Ele. Não estou reconhecendo, mas eu sei que é Ele. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas?
Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. E disse-lhe: Segue-me. Então, voltando aqui, onde Jesus pega o pão, ele pede: traz desses peixes que vocês apanharam. Ele está ali preparando o jantar. Então, ele pega o pão, ele vai distribuindo o pão para eles, como ele fez a vida toda quando celebravam a Páscoa, e principalmente na primeira ceia. E também vai distribuindo peixe. E já na terceira vez que ele se manifesta, ele resolve fazer uma pergunta: deixa todo mundo comer bem, se saciar, né? Aqui de jantado, mas era de manhã, então foi o café da manhã, foi pão com peixe, foi um excelente café da manhã, né? Então Jesus olha para Simão Pedro e fala: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses aqui? Oh céus, é hora do confronto, irmão. Já pensou na hora que você for confrontar o Senhor? O Senhor vai confrontar cada um de nós. É preciso ter temor, irmão. Precisamos ter temor, porque um dia nós vamos ser confrontados pelo Senhor. Ele vai nos confrontar. Você pode ter certeza disso. Nada vai passar em branco. Por que ele está confrontando Simão Pedro? Porque na noite que ele foi preso, ele disse para eles que todos eles iam deixar ele sozinho, mas ele não ficaria sozinho porque o pai estava com ele. Simão Pedro falou: eles podem te abandonar, mas eu jamais. Eu vou contigo até a prisão e a morte. Se for preciso, dou minha vida pelo Senhor. Jesus olhou para ele e falou: você daria a sua vida por mim, Pedro? Na verdade, te digo que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro falou: não, eu não, jamais. O senhor pode contar comigo porque deve ir. Irmão, cuidado com o orgulho, cuidado com a arrogância, cuidado. Naquela noite, quando o galo cantou, Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes e sem perceber. Algumas loucuras que tomam conta da mente da gente às vezes nos leva a nos desviar. Mas com Jesus está o perdão, irmão. Olha a diferença, que nós temos 2 traidores, 2 covardes, Pedro e Judas. Mas só um deles foi condenado. Por quê? Porque quando Pedro percebeu que ele estava negando Jesus, ele se afastou dali e chorou amargamente. Ele se arrependeu, ele reconheceu o erro dele. E Judas, embora estivesse corroído de remorsos, ele não chorou. Ele não foi buscar o perdão, ele foi se enforcar. Ele preferiu tentar apaziguar a consciência. Irmão, quando você vê que as coisas não estão indo bem para você, busca Deus. Foge da depressão, foge do desânimo, foge da frustração, busca Deus. Se joga de joelho na presença do Senhor, clama ao Senhor para não chegar a fazer aquilo que Judas fez, irmão. Não quero falar do que aconteceu com ele, nem com as outras pessoas que fizeram isso, mas é exatamente o que nós não devemos fazer. Já passei por isso várias vezes. Vontade não falta, irmão, e dá para compreender por que algumas pessoas fazem isso. Porque tem momento que é tenebroso na vida da gente, tem momento que a nossa paz desaparece, a aflição, a angústia toma conta, só dá mesmo vontade de morrer. Mas lembra que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Clama a Ele, clama a Ele. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor não ficará confundido. Então, ele olha aqui para Simão e ainda menciona a descendência dele: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? E ele não pode voltar atrás e tem que confirmar. Ele já tinha falado que sim, sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Torna a perguntar a segunda vez: você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí vem a terceira vez a mesma pergunta: Simão, filho de Jonas, você me ama?
como se estivesse duvidando, então ele fica triste. Nossa, 3 vezes que ele me pergunta, tu me amas? E aí triste ele fala, Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos notar uma coisa aqui primeiro. Jesus manda apacentar as ovelhas. Não é para você apacentar lobo, irmão. Não. É para você apacentar os cordeiros e as ovelhas de nosso Senhor. Se você nota que tem um lobo no meio do rebanho, bota esse lobo para correr, irmão. Você pastor, você dirigente, você obreiro, tem um lobo rondando as suas ovelhas, bota ele para correr. Não deixa ele rondar as suas ovelhas, não. Ele tem que cair fora desse aprisco antes que ele acabe fazendo uma presa. E muitas vezes, disfarçado de ovelha, ele conseguiu abocanhar uma ovelha, corre com ele antes que ele pega outra. Porrete nele, desce a lenha no lobo, irmão. Não fica apacentando o lobo, não. Agora, outra característica importante. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus fez Pedro confirmar que o amava? 3. As 3 confirmações foi para anular as 3 negações de Pedro. Irmão, porque Deus sempre vai dar uma chance para você. Se você cometer um erro, se você cair no pecado, não desanima não. Não vai se matar não, irmão. Vai pedir graça, vai pedir misericórdia, porque Deus pode te perdoar. Você pode mudar de vida, você pode sim. Você não pode endurecer no pecado. Você não pode achar que você tem razão. Você não pode querer se justificar. Mas você pode se humilhar diante de Deus e alcançar perdão. Pior do que o rei, não existe na história da Bíblia o rei que mais provocou a Deus, mas lá no seu cativeiro ele se humilhou e Deus perdoou ele e levou ele de volta para o reino dele. Mas outros que não se humilharam nunca alcançaram a misericórdia. Então, quando Jesus termina de fazer isso, ele olha para ele e fala: olha, quando você era jovem, você se vestia e você ia onde você queria, mas quando você for velho, você vai depender dos outros. Os outros vão te cingir, vão te vestir e vão levar você para onde você não quer ir. Isso era uma profecia para dizer: olha, você me negou, Pedro, para não morrer crucificado, mas é crucificado que você vai glorificar Deus. E a tradição nos conta que Pedro, quando foi sentenciado à morte, decretaram a morte dele pela cruz. E quando foram crucificar, ele falou: olha, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, então me crucifica de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de tomar a posição que Jesus tomou na cruz. E tá cheio de obreiro por aí falando que você tem o mesmo valor que Jesus, né? Tá cheio de gente por aí falando assim: olha, você é muito precioso para Deus. É precioso para Deus por causa do sangue de Jesus, irmão, porque nós somos uma porcaria. Nós somos pecadores, nunca se esqueça disso. Somos pecadores remidos. E ainda que você nunca tenha roubado, nem matado, nem adulterado, você é um pecador remido. Muitas vezes você adulterou em pensamento. Muitas vezes você adulterou o leite colocando água a mais. Muitas vezes você adulterou uma verdade. Muitas vezes você matou pessoas com palavras, com pensamentos, com falta de oração. Somos pecadores. Somos culpados, irmãos. Não temos do que nos vangloriar. Temos sim que pedir misericórdia para Deus. Mas Pedro passou por isso. Olha como que o Senhor é bom, né? O Senhor deu uma chance para ele se redimir da sua covardia. E Pedro corajosamente enfrentou a morte na cruz. Então Jesus diz isso para ele, significando o tipo de morte que ele vai glorificar Deus. Ele já sabe que ele vai morrer pregado numa cruz. E tendo dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, olhou para trás, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? João. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Olha, aqui tem uma lição preciosa, irmão. Está cheio de gente por aí preocupado com a vida dos outros. Jesus falou com Pedro, mostrou para ele: seu futuro é esse, sua vida é essa, sua morte também é essa, então me segue. E ele começa a andar e Pedro começa a seguir. Ele de repente olha para trás, está vendo João, o discípulo amado,
E pergunta, e desse, o que vai ser? O que vai acontecer com João? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Faz a tua parte. Me siga, só isso, acabou. Não tem que se preocupar com a vida deles, que eu faço isso. O versículo 23 diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Então, olha aí, essa questão. O pessoal entende uma coisa errada, já sai espalhando para todo mundo. Divulgou-se, foi divulgado. Nossa, João não vai morrer. João vai ficar vivo até Jesus voltar para arrebatar a igreja. E o próprio João justifica que não foi isso que ele disse. Jesus não disse que ele não morreria. Jesus apenas disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Que te importa a vida dele? Se preocupe com a sua vida, cuide da sua vida, rapaz. Não foi assim que ele disse, né? Jesus é mais meigo, mais educado que eu, muito mais, infinitamente. Mas é o jeito de dizer, de se expressar, né? Se eu quero que ele fique, que te interessa? Cuida da tua vida. Cuida da tua vida espiritual, irmão. Para de se preocupar com a vida dos outros. Deixa que o pastor cuida disso, que Jesus pôs um anjo na igreja para isso, tá? Deixa que Deus ponha a pessoa certa para aconselhar, para orientar. Para de se preocupar com a vida dos outros. Cuida da tua vida, cuida da tua salvação. Paulo diz na carta aos Coríntios, se não me falha a memória, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, se preocupe com você, deixa os outros. Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, creio que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. É o testemunho de João. Ele é a pessoa que Pedro estava perguntando, e desse, quem será? E Jesus falando, olha, não se preocupa com a vida dele, não se preocupa com a sua. Me siga e acabou. Deixa o resto por minha conta. E ele testifica, sou eu essa pessoa. E estou dando um testemunho que é verdadeiro. Aí ele faz uma observação que é interessante. Algumas pessoas pensam que essa observação aqui é um exagero, mas não é, irmão. Vamos analisar. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma delas fosse escrita, nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. De alguma forma, ele está usando uma linguagem figurada aqui, né? É uma hipérbole. Para dizer assim, é muito livro, nem dá conta de escrever. Porque o mundo cabe muito livro, né? Então, claro que se eu fosse escrever tudo, caberia no mundo. Mas está usando uma hipérbole, uma forma de exagero para falar, olha, eu não daria conta de escrever tudo. Você passaria a vida toda escrevendo, não daria conta, não terminaria. Porque Jesus fez muita coisa. A obra de Jesus na terra foi muito frutífera, irmão. Agora, o que é que ele espera? Que nós façamos como ele fez também. Que nós tenhamos o seguimento desse exemplo para fazer as coisas como ele fez também. A obra de Deus é essa. Jesus encerrou aqui o seu ministério terreno para começar um ministério celestial na eternidade. E esse ministério qual que é? Nos dar assistência para fazer essa obra que eu estou fazendo aqui, ó. Nós precisamos evangelizar, levar a palavra de Deus, levar conhecimento da palavra de Deus, mostrar para todos que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de salvação e um Deus que se ira contra o pecado. Nós precisamos apregoar a verdade que está escrita, registrada na palavra de Deus, porque as pessoas às vezes não têm entendimento. Mas eu não sei pregar. Irmão, você pode fazer outra coisa, você pode orar, você pode cantar, você pode compartilhar essa mensagem, você pode pegar vídeo de outros pregadores. Deus me deu uma palavra, mas eu também compartilho o vídeo de outros pregadores. Se você vai lá no meu canal no YouTube, você vai ver Jimmy Swaggart, Billy Graham e vários outros pregadores que eu acho a palavra interessante, é para edificar. Vamos publicar, irmão. Eu só fico triste, só fico chateado quando você põe uma palavra, um vídeo de algum pregador e ele vai lá e bloqueia, como aconteceu com o vídeo que eu postei do pastor Carlos Cardoso e ele mandou retirar o vídeo do meu canal. Olha, meu canal nem é monetizado, irmão.
Eu só quero evangelizar. Mas ele mandou retirar o vídeo, porque é para aparecer só no canal dele. Não vou julgar o pastor Carlos Cardoso, porque eu não conheço ele, não pessoalmente. Mas sabe por que vai fazer isso? Olha, meu canal está aberto. Quem quiser pegar meus vídeos, minhas lives, editar e divulgar, pode divulgar. Não vou bloquear, não vou mandar retirar, não. Jamais. Eu quero mais é que espalhe a palavra de Deus. E nós temos que ter esse espírito de vamos evangelizar o mundo. Eu estou orando todo dia de manhã para Deus nos dar um poderoso despertamento. E ele começa com pregação da palavra de Deus, pregação do evangelho. E vamos levar esse evangelho que salva. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos mostrar para o mundo que a luz do mundo ainda é Jesus. E ele quer iluminar o caminho de todo aquele que anda na escuridão. Eu quero pedir para os irmãos, continuem orando, irmãos. Hoje é um dia grandioso. Donald Trump, ele foi empossado como presidente dos Estados Unidos da América e o mundo já começou a tremer, as trevas começam a tremer, né? Ele é um servo de Deus, para quem não sabe, tá? E defende os valores que nós defendemos. Então, orem por ele, para Deus preservar a vida dele, manter ele no poder, preservar a integridade física. Orem pelo Brasil, irmãos, porque eu tenho certeza que o governo de Donald Trump lá nos Estados Unidos vai influenciar muita coisa que está acontecendo aqui no Brasil. E o sol da liberdade muito em breve vai raiar no horizonte da nossa nação. Nós vamos ser um país livre novamente. Orem pelo Brasil, para Deus derrotar esse dragão vermelho que está sobrevoando o Brasil. Orem para que o Senhor dissipe as nuvens negras que estão sobre a nossa nação, que nos conceda liberdade para seguir e servir o nosso Senhor. Eu peço que orem por mim também, para que Deus manifeste o seu propósito na minha vida. Eu não sei quanto tempo de vida me resta, mas gostaria muito que o Senhor falasse para mim: Miguel, você tem tanto tempo de vida, tal dia eu vou te buscar. Seria maravilhoso para mim. Mas, enquanto estiver aqui, quero fazer a obra que Ele me deu para fazer. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço e fiquem com Deus.